Olá, meu nome é Arthur Rocha, eu sou acadêmico do 11º período de Medicina da Faculdade de Atenas de Sete Lagoas e hoje eu vou falar um pouco sobre a relevância dos sintomas negativos da esquizofrenia e a sua evolução clínica. Bom, a gente tem hoje que a esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico grave e ele tem hoje duas linhas de sintomatologia que são elas os sintomas positivos e os sintomas negativos. Os sintomas positivos são definidos como alucinações, que são um tipo de distúrbio senso-perceptivo, no qual o paciente vai ter alucinações auditivas, alucinações visuais, alucinações táteis. Vai ter também a presença dos delírios, que é um tipo de distúrbio do pensamento mesmo, que o paciente pode ter um tipo de delírio persecutório, que ele vai ter certeza que tem alguém perseguindo, delírio de grandeza, que ele tem certeza que ele vai ser o enviado de Deus, além de outros sintomas positivos, que são eles disfunção cognitiva, déficits de memória e funções executivas. E o foco principal do trabalho de hoje, que são os sintomas negativos. Dentre os sintomas negativos, a gente tem como exemplo a volição, que é a falta de vontade de fazer determinadas coisas desse paciente, a logia, que é uma pobreza de discurso, é aquele paciente que tem palavras curtas, frases curtas, e também déficits expressivos na linha psicológico-comportamental. A gente tem esse gráfico de evolução e etiopatogenia da esquizofrenia, né, do McCutcheon, que a gente vai focar principalmente na gravidade dos sintomas e nos fatores de risco em detrimento ao tempo desse paciente, desde o período pré-natal, que são determinados por fatores genéticos, até a fase crônica desse paciente. A gente tem inicialmente na infância que o paciente ele pode vir a apresentar um trauma na infância, vida urbana ou mesmo o fato de ser uma minoria como um fator de risco para a presença de sintomas positivos e negativos na vida desse paciente. E a gente tem logo em seguida a fase prodrômica, que é a fase da adolescência até o início da vida adulta, que esse paciente pode passar por um estresse agudo ou então pode fazer uso de substâncias que pode também ser um fator de risco. E a partir desse momento, nesse meio tempo, o paciente já vai começando a apresentar um aumento significativo dos sintomas negativos, que muitas vezes não são percebidos ou então são confundidos com outras doenças, como por exemplo a depressão, até deflagrar o primeiro episódio psicótico, que são os sintomas positivos, né, que é a psicose, que vai ser, que é, hoje em dia é uma situação muito estigmatizada, que o paciente ele apresenta algum delírio, seja um delírio de grandeza, seja um delírio persecutório, que é, o foco hoje do tratamento é basicamente para esses sintomas positivos. Então, a gente trata esse paciente com antipsicótico, a gente tem uma boa resposta clínica, porém, nesse meio tempo, os sintomas negativos foram crescendo, como, por exemplo, o embotamento afetivo, dificuldade de fala, volição, anedonia, que é a falta de prazer desse paciente, ele vai se mantendo. Então, a gente trata os sintomas positivos, tem uma melhora clínica, e os sintomas negativos vão subindo e se mantêm até ter uma recaída desse paciente, que ele para de tomar a medicação antipsicótica, tem uma piora clínica no quesito de sintomas positivos e toma medicação, volta a tomar a medicação novamente, tem uma melhora clínica. E nesse meio tempo, os sintomas negativos vão subindo e se mantendo. Esse é uma outra tabela muito importante também de ser visualizada, que é a presença dos sintomas positivos e negativos em detrimento à incapacidade funcional desse paciente. Essa incapacidade ela pode ser relacionada a uma situação recreativa, de momento de alegria desse paciente, e pode ser uma incapacidade laboral, principalmente, uma incapacidade de trabalho, de convívio social. E a gente tem que os sintomas positivos, à medida que são tratados com antipsicóticos, têm uma resposta clínica, vai sempre melhorando, a ponto de causar uma incapacidade quando entra nessa fase crônica da psicose. Enquanto os sintomas negativos estão sempre subindo, piorando e já vão causando desde o início da presença dos próprios sintomas negativos, eles já causam essa incapacidade total desse paciente. Bom, a gente tem as definições de sintomas negativos. Até então, a gente ainda usa a definição do DSM-5 de 2013, que define os sintomas negativos como diminuição da expressão emocional, avolição, igual eu falei, a falta de vontade, alogia, pobreza de discurso, e anedonia, que é a falta de prazer.
E hoje a gente vai entrar em vigor esse ano de 2024 o CID-11. Ele não tem uma definição formal para os sintomas negativos, mas tem os tipos de sintomas e a classe de sintomatologia que esse paciente vai apresentar. Eu já falei muitos aqui, mas dentro do CID-11, né, a gente tem o embotamento afetivo, que é essa resposta emocional diminuída, caracterizada por uma redução na expressão facial e na modulação de sentimentos e na comunicação de gestos. Então, aquele paciente mais retraído, alogia ou pobreza de discurso, igual eu disse, né, que é uma escassez de fala desse paciente. A volição, que é a falta geral da motivação e falta de motivação para perseguir objetivos significativos, ou seja, uma perspectiva para esse paciente. A socialidade, que é aquele paciente que se torna antissocial, dificuldade de interação com outras pessoas, e a anedonia, que é a falta de incapacidade de experimentar prazer em atividades normalmente prazerosas para a população em geral. Importante em relação ao DSM-5 é que o CID-11, ele, além de trazer essa sintomatologia definidora dos sintomas negativos, apresenta também a exclusão de determinadas doenças ou sintomas para que não seja caracterizado de forma errônea, que são eles, não pode ser, que são eles que esses sintomas não podem ser atribuídos a uma determinada doença, como por exemplo a depressão, a um ambiente pouco estimulante, a uma consequência direta de um sintoma positivo. Eu coloquei como exemplo aqui um isolamento social devido aos delírios persecutórios. O paciente imagine que o vizinho dele está perseguindo ele, então ele fica só em casa, retraído em casa, e a gente tem que excluir essa situação também, que é derivado de um sintoma positivo. A influência fisiológica direta do uso de substâncias ou medicamentos, incluindo efeitos de abstinência também, que pode ser um fator causal a ser excluído. E um ponto importante é que esses sintomas negativos, independentemente do problema, da raiz do problema, os pacientes com sintomas negativos mais fortes, eles pioram e tem um resultado funcional, igual aquele gráfico que eu apresentei, de incapacidade. Então, tem uma dificuldade, um comprometimento do funcionamento ocupacional, doméstico, recreativo, bem como dificuldade de relacionamento e interação social. Essa expressão clínica é menos óbvia do que os sintomas positivos, porque eles vão ser mascarados pelos sintomas positivos, e vão coexistir ou ser confundidos com sintomas afetivos ou com comprometimento cognitivo propriamente dito, né? Essa é outra classificação de sintomas negativos, que divide em duas subcategorias, que são a expressão reduzida e a apatia, mas entra dentro daqueles mesmos sintomas que eu já disse. Mas dentro da expressão reduzida a gente tem o afeto embotado e a alogia, e em meio à apatia nós temos a evolução, a associabilidade e a anedonia, que é a redução do prazer. Bom, dentro desse trabalho, nós temos conclusões importantes que a gente pode tirar em meio a essa evolução clínica do paciente em relacionado aos sintomas negativos, que são que o tratamento satisfatório desses sintomas negativos é uma das necessidades não atendidas mais importantes no tratamento dos transtornos esquizofrênicos, assim como a gente consegue ver naquele primeiro gráfico que eu apresentei. A gente consegue tratar os sintomas positivos, a gente consegue ter uma boa resposta clínica, mas quando se trata dos sintomas negativos, eles acabam se mantendo, na maioria das vezes, e não tem um foco, seja ele farmacológico, seja ele psicológico, que tem um bom resultado ainda. Os antipsicóticos têm um efeito modesto, provavelmente associado à melhora de sintomas positivos, que são os sintomas psicóticos, mas duvidoso em relação aos sintomas negativos, como a gente conseguiu ver naquele gráfico também. Hoje existem evidências de eficácia de que a adição de um antidepressivo aos antipsicóticos seja eficaz, porém ainda existem limitações, como por exemplo interações medicamentosas, em que, como por exemplo, alguns antipsicóticos, quando associados com antidepressivos, como por exemplo a fluoxetina, geram uma síndrome serotoninérgica. Então tem essas limitações ainda. E também as terapias não farmacológicas mostram evidência de eficácia, porém são ainda experimentais e não estão completamente disponíveis para a população em geral, como, por exemplo, a eletroconvulsoterapia, que tem uma boa resposta, mas ainda está em fase de teste e não é disponível para todo mundo. E também a necessidade de treinamento especializado. Isso tem um pouco mais de acessibilidade, que é definido como a terapia cognitivo-comportamental, que hoje tem evidência científica de melhora, tanto na depressão como nos próprios sintomas negativos do paciente. Eu agradeço, e essas são as minhas referências. Obrigado.